Respire fundo e me conte do princípio. Tudo começou antes mesmo de eu nascer. Os meus pais viviam em um tempo de transição, sabe? Onde antes não se tinha liberdade e os direitos não eram garantidos pela população. Eu nasci para mudar tudo. Então isso quer dizer que você está aqui porque sente que não cumpriu o seu papel? É um pouco de tudo. Eu sinto que o problema está na constatação de todas as mudanças que vivenciei até agora. Como eu já disse, eu nasci num momento muito conturbado. E minha história começa no maior momento da vida dos meus pais e de muitas outras pessoas. Eu era tão, mas tão aguardada que tinha que ser grande e agradar todo mundo. Assim, durante a minha vida inteira, as pessoas sempre quiseram me dizer como agir, o que fazer, como fazer. Como você acha que modificou a vida das pessoas? Eu sempre tentei garantir os direitos da vida, educação, saúde para todos. Mas recentemente me deparei com uma necessidade de mudança por questões econômicas. Com a idade, eu percebi que existem limitações e tive que fazer um teto para os meus gastos. Mas comecei a me questionar se isso não é hipócrita. Com essa mudança financeira, eu acabo me distanciando das minhas prioridades e valores por pelo menos 10 anos, você acredita? Então, a chamada PEC dos gastos, ou novo regime fiscal, ou PEC do fim do mundo, ou PEC da ausência de vergonha política e institucional e assim por diante, minha opinião pessoal, apesar de não ter feito um estudo profundo, é de que essa PEC não é inconstitucional, porque não está ferindo o núcleo das cláusulas pétreas, mas é uma PEC profundamente reacionária que está participando de um grupo de reformas desde o final do governo Dilma até, digamos, esses meses do governo Temer, que tenta aos poucos destruir as bases de financiamento do Estado Social, PEC do teto dos gastos públicos, PEC da desvinculação, ou, aliás, já emendas constitucionais da desvinculação das receitas, suspendendo partes fundamentais da Constituição de 88 na sua parte econômica, reforma trabalhista, reforma da Previdência. Eu também penso em me aposentar integralmente só depois dos 49 anos de trabalho e com 65 anos de idade, no mínimo. Tive essa ideia pensando nos lucros das grandes empresas, essas que ajudariam a economia interna. Mas será que eu aguentaria? Será que isso seria bom ou só faria mal à maioria? A reforma da Previdência se baseia em algumas mentiras, algumas falácias, pela ideia de que não tem dinheiro. Não tem dinheiro porque o Banco do Brasil, as grandes construtoras, as grandes produtoras de carnes e outros produtos não pagam as contribuições previdenciárias. Então, é uma opção política sobre a redistribuição. Nós devemos permitir que os velhinhos morram de fome, nós devemos deixar que os velhinhos morram trabalhando. Ai, são tantas pessoas querendo opinar e algumas mudanças são tão duvidosas que temo prejudicar mais do que ajudar. Que será que o tempo e as pessoas interferiram tanto em mim que minhas próprias lutas já não fazem mais sentido? O que você pensa sobre si mesma? Você sente que ainda é a mesma pessoa? Estou me perguntando se a Constituição de 88, nesses anos, perdeu a sua essência, se as reformas desfiguraram a Constituição. Eu daria uma resposta um pouco diferente. O desenho institucional, o desenho do texto, digamos assim, a essência textual da Constituição foi mantida. Aquilo que ocorre e que talvez nos últimos anos se intensifique como processo é aquilo que nós chamamos nas nossas publicações lá da Constituição Resiliente de uma eficácia social seletiva, altamente seletiva como a sociedade brasileira em geral. A Janis Joplin morreu aos 27, o Jimi Hendrix morreu aos 28, a Constituição está ainda viva, apesar de uma certa ajuda por aparelhos lá da respiração, está ainda viva aos 29. Muito provavelmente vai passar, quer dizer, a nossa, digamos assim, aposta é o fato de que, por ser um texto resiliente, por ser um texto que permite a eficácia seletiva, se mantém no texto, mas não se aplica, e esses acordos políticos que podem mudar a sua essência, a Constituição, eu arriscaria, digamos assim, o palpite de que ela vai sobreviver no 30º aniversário.